Fala pessoal, beleza? Vamos continuar então? Então, olha só, pessoal, a gente já discutiu o if, né? Que é a nossa lógica se. Mas agora eu vou apresentar para vocês o colega dele que é o else, tá, pessoal? A gente vai usar o else para criar alguma sequência do tipo se tal coisa, faça alguma situação, né? Então, se uma certa condição for atendida, eu venho e executo esse código aqui. Beleza. E normalmente quando eu tenho só o if, é isso que acontece. Mas às vezes eu posso ter uma situação que eu quero fazer outra coisa se essa condição não for cumprida, que foi meio que a gente fez agora há pouco, a gente teve que usar dois ifs. Eu posso, dentro do mesmo if, já colocar uma condição assim do tipo, se essa condição for verdadeira, faça isso aqui. Se a condição for falsa, faça isso daqui. Então, se condição, executa esse código. Else, que significa se não, faça isso daqui. Beleza, pessoal? Então, a gente vai adicionar uma segunda possibilidade. Se a condição for verdadeira, ele vai executar esse primeiro código, certo? E vai ignorar esse segundo código. Mas se a condição for falsa, o que vai acontecer? Ele vai ignorar esse primeiro código e vai cair no segundo código e executar ele. Então, nesse caso, o programa sempre vai executar um desses dois códigos. Ou ele executa o primeiro, se a condição for verdadeira, ou ele executa o segundo, se a condição for falsa. Então, se a condição, tal coisa. Se não, outra coisa. Beleza? Vamos olhar um exemplo bem simples disso daqui, pessoal. Imagina que a gente queira fazer aqui agora uma seguinte situação. Ó. A gente vai receber aqui a leitura de um botão aqui, com a variável leitura 15. Aí, se leitura 15, eu acendo um LED. Tudo bem? Se não, eu apago o LED. Certo? Vamos verificar isso rapidinho aqui. Olha só. Então, aqui a gente estava com esses dois ifs aqui, a gente estava fazendo simplesmente para um botão acender e outro apagar. Vamos inverter essa lógica aqui um pouquinho, pessoal. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, vou até apagar esse 16 aqui, a gente não vai usar. Vou fechar aqui o void loop, tá? E vamos aqui, ó. Se leitura 15, o que eu vou fazer? Digital write, opa, digital write LED 25. Que valor que eu vou escrever? High, tá? Lembrando, pessoal, que eu sempre posso escrever, ao invés de high, eu posso escrever 1. Vou usar aqui só para mostrar para vocês isso, tá? Se eu botar 1, que é o verdadeiro, é a mesma coisa que eu botar high. Então, ó, vou botar aqui um else agora, tá? E aí, se não, o que eu faço? Digital write LED 25 low, ou 0, tá? Também posso escrever um 0 aqui. O que vai acontecer? Ele vai compilar o projeto, certo? E olha só que coisa bonita. A hora que eu aperto o botão, liga. Porque se leitura 15, liga o LED. Se não, apaga. Certo? Então, a hora que eu soltei o dedo do botão, ele vai desligar. Beleza, pessoal? Olha que coisa bonita. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode também ter algumas condições mais complexas, tá? Por quê? Porque a gente, por enquanto, só trabalhou com condições ali bem simples, né? Se um botão está pressionado, se o sensor está dando verdade, tá? Então, a gente pode ter ali algumas situações, a gente quer avaliar mais de uma condição. E às vezes, quando a gente tem mais de uma condição, a gente vai avaliar ela com algumas expressões lógicas, tá, pessoal? Então, por exemplo, a gente tem duas lógicas aqui que a gente vai discutir com vocês, que são a lógica e a lógica OU, certo? A lógica E também é chamada de lógica AND, certo? Do inglês. E a lógica OU também é chamada de OR, né? Que no slide ficou misturado português e inglês, né? Mas enfim. Então o que acontece, pessoal? Olha só coisa boa. A gente tem aqui leitura 15, leitura 16, e aqui, pessoal, eu quero acender um LED, certo? Somente se
o leitura 15 e o leitura 16, tá? Quando eu tiver esse símbolo aqui, que é o i comercial, eu estou fazendo a lógica e. Isso daqui, essa expressão aqui, leitura 15 e leitura 16, ela só vai valer 1 se ambos forem verdade, tá? Então, por exemplo, o que isso significa, pessoal? Significa que quando eu avalio uma coisa que é verdade e uma coisa que é verdade, isso aqui me diz que é verdade. Então, nesse caso aqui, eu só vou acender o LED se ambos estiverem ligados, tá? Agora, se, por exemplo, o primeiro for verdade, mas o segundo for falso, isso aqui vai ser zero, tá? Por quê? Porque eu estou usando a lógica E. A lógica E, ela só vira verdade se todas as afirmações forem verdade, se todos os testes forem verdade. Se for 0 e 1, se o último tiver ligado, mas o primeiro não tiver, também é 0. E se ambos estiver desligado, é óbvio também que vai ser 0, tudo bem? Então, o E de 0 é 0, é 0. Então, ele só vai retornar 1, só vai ser verdade, se ambos forem verdade, tá? Então, se ambas as condições forem atendidas ao mesmo tempo. A lógica OU ela é diferente, tá, pessoal? Quando a gente usa a lógica OU, é se pelo menos um desses caras for verdade. Então, quando eu digo aqui, ó, leitura 15 ou leitura 16, a gente usa essa barrinha aqui, pessoal, que ela fica no teclado de vocês, ela fica ali do lado da letra Z, em cima da contrabarra, tá? Então, essa barrinha que fica ali em cima da contrabarra é a barrinha que a gente vai usar aqui, ó, o símbolo para representar o OU, certo? A lógica OR. E o que que significa, pessoal? Significa que eu tenho que estar pelo menos um cara ser verdadeiro. Então, ó, se eu tiver 0 e 1, ou se eu tiver, ou se eu tiver 1 e 0, esse 1 ficou horrível aqui, deixa eu apagar aqui, vamos lá. Show. 1 ou 0, ou se eu tiver 1 ou 1, tudo isso aqui, pessoal, ele retorna verdade. Por quê? Porque ele vai retornar verdade se pelo menos um, ele vai retornar 1, se pelo menos uma das duas condições for verdadeira. Ele só vai retornar falso se todas as condições forem falsas, tá? Então a lógica 1 é aquela lógica que é pelo menos 1. Então, se leitura 15 ou leitura 16 ou todas as leituras forem, forem 1, forem valor lógico verdadeiro, forem valor lógico alto, forem 3,3 volts, se pelo menos um deles, se ou esse ou ambos, o que vai acontecer? Eu vou ligar o LED. Se todo mundo tiver desligado, aí eu desligo o LED. É diferente aqui do E, que para que ele seja ligado, eu quero que esse cara e esse cara sejam ligados. Então, ambos têm que estar ligados simultaneamente, beleza, pessoal? Vamos testar isso aqui para ver se ficou claro. Olha só. Então, aqui eu tenho um negócio um pouquinho diferente, pessoal, que a gente está usando a chavezinha, tá? Porque eu não consigo apertar aqui na simulação, a gente não consegue apertar os dois botões ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou usando uma chavezinha aqui, que ela é uma chave com retenção, tá? Eu vou clicar nela, ela vai mudar a posição dela. Então, ela vai ligar a nossa porta ou direto no 5 volts ou direto no 3,3 volts, beleza? No nosso código aqui, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo assim, ó, se leitura 15 ou leitura 16, o que vai acontecer? Eu vou escrever high no nosso LED, vou ligar o LED. Então, se pelo menos um dos dois estiver aceso, estiver ligado, eu vou ligar o LED. Aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês outro negócio. Além de usar essa expressão lógica aqui entre duas variáveis que são booleanas, além de usar essa operação OU aqui entre essas duas aqui, para usar como condição no if, eu posso usar diretamente aqui como a gente fazia lá, que a gente já colocava direto leitura aqui, tá? Então, no segundo LED, no LED 32, eu estou passando assim, ó, se leitura ou de 15 ou leitura 16, isso aqui avalia para um booleano, avalia para 0 ou 1. E como a gente já mostrou para vocês, se a gente bota aqui
1 no lugar do high e 0 no lugar do low, ele também funciona. Então, se pelo menos uma das duas leituras valer 1, isso aqui, essa expressão aqui, leitura 15 ou leitura 16, vai valer 1 também. Então, ele vai escrever aqui, certo? Vou botar aqui para rodar, ele vai compilar o nosso projetinho. Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? Olha só. Se esse cara tiver ligado, acender os dois, porque é pelo menos, é ou, é lógica ou, é pelo menos um. Ó. Então, se esse cara tiver ligado, ou esse cara tiver ligado, ou os dois caras estiverem ligados, o que acontece? Fica aceso. Ele só vai apagar se todo mundo tiver apagado. Por quê? Porque se pelo menos um for verdade, ele vai funcionar. Ele só não funciona se todo mundo for falso, beleza? Agora, pessoal, nota o que muda na hora que eu troco isso aqui para uma lógica E, tá? Usando ali um E comercial, certo? Vou mudar aqui também para o nosso LED 32, que é o nosso LED vermelho ali, tá? Então, ó, a hora que eu botar uma lógica E, pessoal, ele só pode funcionar a hora que esses dois caras aqui estiverem mandando 3,3 volts, certo? Então, ó, esse cara mandou 3,3 volts sozinho, mandou um sozinho, não dá, porque tem que ser E, os dois, né? Um e outro, né? Não é um ou outro, ó. Então só um cara sozinho não vai. Agora, se eu ligar os dois, aí acende. Por quê? Porque tem que ser um e outro, e não um ou outro, como aconteceu anteriormente, beleza, pessoal? Então, essa aqui é a diferença da lógica e da lógica OU. E a gente pode usar isso aí como condição, tá, pessoal? Então, imagine que a gente pode ter ali vários sensores, e aí a gente tem alguma condição, se pelo menos um dos sensores for acionado, eu faço alguma coisa, eu tomo uma decisão, eu ligo um determinado equipamento, né? Por exemplo, eu vou fazer um sensor de alarme, eu tenho um sensor, um sistema de alarme, eu tenho um sensor de porta, um sensor na janela, um sensor no portão, e aí, se qualquer um dos sensores for violado, eu tenho que acionar uma sirene. Então, eu vou fazer ou o sensor da porta, ou o sensor do portão, ou o sensor da janela forem violados, eu ligo a sirene. Tem uma lógica ou ali, qualquer uma das condições pode ser. Alternativamente, pessoal, pode ser que eu tenha algum sistema ah, onde eu tenha ali um requisito de lógica E, certo? Então, por exemplo, eu vou começar a operar uma autoclave. Aí, para começar a operar a autoclave, a temperatura tem que estar no valor adequado, a pressão tem que estar no valor adequado. Se a temperatura e a pressão estiverem no valor adequado, então as duas, com a lógica E, temperatura e pressão, eu posso iniciar a operação do meu sistema ali e fazer a higienização ali do material, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos discutir isso aqui mais um pouquinho. E a gente vai discutir isso, pessoal, fazendo aqui um exemplozinho assim bem simples, que eu quero que vocês peguem e reproduzam aí, beleza? Vou mostrar aqui para vocês já já, mas eu quero que vocês, antes de ver, já tentem fazer. E o objetivo, pessoal, é que a gente faça aqui um alarme de porta aberta do carro. Vocês sabem lá quando no carro tem uma porta aberta e acende a luzinha no painel ali avisando? Essa luzinha ela tem que acender se qualquer uma das portas estiver aberta. Pode ser a porta do motorista, a porta do passageiro, a porta traseira a do motorista e a porta traseira do passageiro, tudo bem? Então, o que acontece? Independentemente de qual das quatro portas, em alguns carros tem também o sensor no porta-malas, mas aqui a gente vai considerar que só tem 4 sensores, independentemente de qual sensor tiver indicando que a porta está aberta, eu tenho que ligar o LED de aviso a luzinha de aviso lá no painel do carro, certo? Então a gente vai tentar reproduzir esse comportamento aqui, certo? A gente vai ter 3 chavezinhas que vão representar ali o sensor de porta aberta, tudo bem? E se qualquer um dos 4 sensores estiver acionado, a gente tem que acionar o LED. Ou seja, pessoal, se é qualquer um deles, se pelo menos um deles tem que acionar o LED, então isso aí é uma lógica OU, beleza, pessoal? Pense aí uns minutinhos, tentem implementar e já já a gente faz a solução junto. Pausa o vídeo e mão na massa. E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá. Vamos tentar implementar isso aqui só para a gente discutir aqui, visualizar
o funcionamento, certo? Então, pessoal, o que a gente fez aqui? A gente basicamente está lendo os quatro sensores, tá? Um na porta 17, um na porta 16, um na porta 2 e um na porta 15, certo? A gente está lendo os sensores, armazenando cada um numa variável booleana, leitura da 15 para o que está na porta 15, leitura 16, leitura 17, leitura 2. E o que a gente faz, pessoal? A gente botou um if aqui. Se leitura 15, ou leitura 16, ou leitura 17, ou leitura 2, o que vai acontecer? Eu ligo o LED. Então, se qualquer um, se pelo menos um, mas eu posso ter esse, ou esse, ou esse, ou esse. Então, digamos assim, eu posso ter os quatro ligados. Se os quatro estiverem ligados, beleza, tem que acender o LED. Mas eu posso ter só essa porta aqui que o cara não encostou, só encostou a porta ali, ficou com medo de bater a porta do carro, né? Aí foi bem na maciotinha e ficou aberto ali. O que acontece? Ainda assim tem que acender. Então, se pelo menos um tiver ligado, tem que acender o LED, né? Vamos visualizar isso aqui, ó. Então, vamos dizer que eu abri a porta aqui, aí abriu o passageiro também, todo mundo saiu, show. Aí eu fui lá e bati minha porta, mas o passageiro não bateu a porta. O que aconteceu? Ficou aberta, vai acender o LED. Só quando eu for lá e fechar a porta que ele vai ligar o LED. Então, digamos assim, se qualquer quantidade de sensores estiver dando condição, ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, se eu tiver qualquer um deles ligado, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou mais de um deles, ele vai acender o LED. A única condição para ele não acender o LED é se todo mundo estiver desacionado. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Falou, valeu e até daqui a pouco.